Fala aí, galera, continuando aqui com nossas soluções, né, nossas dicas aqui de soluções para vocês resolverem as atividades que foram propostas. Hoje eu estou trazendo aqui a atividade complementar da aula 1112, onde veremos os critérios de divisibilidade, certo? Então, começando aqui, ó, eu farei alguns, vocês farão o restante, né? Sempre é dessa forma. Então, vamos lá, ó. Temos aqui esses quadrados amarelos, sempre são as informações necessárias para vocês resolverem os exercícios. Então, olha lá, um número é divisível por outro se a divisão desse número pelo outro for exata, ou seja, se o resto da divisão for igual a zero. Veja o exemplo, você vai dividir 12 por 3. Ele já está dizendo que 12 é divisível, então a divisão é exata, certo? Uma forma de escrever é essa, 12 dividido para 3 é igual a 4. Mas é importante que você saiba armar essa continha aqui, ó. Então você vai armar 12 dividido para 3 dá 4. Porque 4 vezes 3 é 12. E 12 para 12 não falta nada. Então a divisão aqui é exata, o resto é zero, certo? Você tem aqui os exercícios 11, letras A e B. Ele diz, quer que você complete as lacunas. Um número é divisível por 2 se for par. Beleza? Esse é o critério de divisibilidade por 2. O número é divisível por 2 se ele for par. Isto é, se o último algarismo for 0 ou 0 ou 2, ou vocês completem o resto. Quais são os próximos números pares? 0, 2, quais são os próximos? Aí vocês vão colocar dentro das caixinhas. Aqui, um número é divisível por outro se a divisão do mesmo pelo outro for exata. Certo? No problema 12, ele diz o seguinte, coloca um x, assinale com x os números que são divisíveis por 2. Quando é que um número é divisível por 2? O número é divisível por 2 se ele for par. Então você vai colocar um x nos divisíveis por 2. Letra A. Então você vai colocar o x aqui. 342 é divisível por 2. Você vai colocar um x aqui. 8 é divisível por 2. O restante é com vocês. Aqui, você tem o seguinte. Aqui você vai ter um número é divisível por 3. Observem bem, vocês têm que ler isso aqui com atenção. Um número é divisível por 3 se a soma dos valores absolutos de seus algarismos for divisível por 3. Por exemplo, aqui você tem, na letra A, você tem o 33. 33 é formado por 3, certo? Então você tem 3 e 3. A soma dos números, 3 mais 3, dá 6. Aí eu pergunto, 6 é divisível por 3? A resposta é sim, né? Então 33 é divisível por 3. Então esse número aqui é divisível por 3. O número 92 é formado pelo 9 e pelo 2. Se você somar 9 mais 2, isso vai dar 11. 11 é um número que não é divisível por 3, então você não bota o x aqui, certo? Você soma os algarismos. A soma dos algarismos tem que dar um número que é divisível por 3. Então, se for divisível por 3, a soma vai dar um valor menor. Aqui deu 6, ó. O 6 é divisível por 3. Entenderam? Já no caso do 4, o número é divisível por 4 se os seus dois últimos algarismos for 0, 0. Ou formarem um número divisível por 4. Vamos entender isso. Você tem aqui o número, na letra A, você tem o número 420. Você olha para os dois últimos. 420 tem no final o número 20, tá vendo? O número 20 é um número divisível por 4. Se você divide 20 para 4, dá 5.
Então, os dois últimos algarismos do número é um número divisível por 4. Então, esse aqui é divisível por 4. Veja esse número 500. O 500 termina em 00. Todo número que terminar em 00, ele é divisível por 4. Agora, olha esse, 1400, esse aqui. Você tem aqui, ó, 1414. Os dois últimos números formam o número 14. 14 é um número que não é divisível por 4. Então, 1414 não é divisível por 4. Entenderam? Façamos os restantes. Aqui você vai ter um número é divisível por 5 se seu último algarismo for o 0 ou 5. Esse é um dos mais fáceis. Você olha para o número, se ele terminar em 0, ele é divisível por 5. Se ele terminar em 5, ele é divisível por 5. Então, aqui, ó, terminou em 5, então é divisível. Terminou aqui, ó, terminou em 5, aqui terminou em 0, então é divisível. Aqui terminou em 3, então não é divisível. E assim, faça os demais. Um número é divisível por 6 se for divisível por 2 e 3. Quando é que o número é divisível por 2? Se ele for par. E por 3, se a soma dos algarismos der um número divisível por 3. Vamos ver isso na prática. Aqui você tem 36. 36 termina em 6, então ele é par. Beleza, então ele é divisível por 2. Agora temos que ver se a soma de 3 mais 6 é um número divisível por 3. 3 mais 6 é 9, e o 9 é divisível por 3, então esse número é divisível por 6. Entendeu? Você primeiro olha se ele é par. Se ele não for par, então já não é divisível por 6. Mas, se ele for, você vai ter que fazer mais uma coisa ainda. Você vai ter que verificar se a soma dos algarismos é um número divisível por 3. Vamos ver esse aqui. Vamos ver esse aqui, letra F. 1006. 1006 termina em 6. Beleza, 6 é um número par, então é divisível por 2. Agora vamos ver se 1 mais 0 mais 0 mais 6 tem como resultado um número divisível por 3. 1 mais 0 é 1, mais 0 é 1, mais 6 é 7. 7 é um número que não é divisível por 3. Então, apesar do número 1006 ser divisível por 2, ele não é divisível por 3. Isso acarreta que o número 1006 não é divisível por 6. Ok? Façam o restante da mesma forma que eu fiz esses aí. Aqui você tem, um número é divisível por 8 se seus 3, observa, se os 3 últimos algarismos forem 0, 0, 0. Ou seja, os 3 últimos algarismos foram um número composto por 3 zeros no final. Ou forem um número divisível por 8. Vamos lá? Vamos ver? Bom, observa que nesse primeiro aqui, ó, letra A, você tem 4.000. 4.000 termina com 3 zeros. Se 4.000 termina com 3 zeros, esse número é divisível por 8. Aqui você tem, na letra B, você tem 1.024. Você, quando for analisar se um número é divisível por 8, você olha os 3 algarismos, os 3 últimos. Aqui você tem 0,24. Esse número aqui é 24, né? Os 3 últimos algarismos formam, esses 3 últimos algarismos formam o número 24. 24 é um número divisível por 8. 24 dividido por 8 é 3, não é verdade? Então, esse número aqui também é divisível por 8. Agora, olhem a letra C. Você tem 001. Ok? E o 1 não é divisível por 8. Então, esse número 4.001 não é divisível por 8. Beleza? E, por último, o número é divisível por 9 se a soma dos valores absolutos de seus algarismos for divisível por 9.
Então, é parecido com o 3. Você vai somar todo mundo. Por exemplo, na letra A, você tem o número 3, 0 e 6. A soma desses algarismos dá 9. E 9 é divisível por 9. Então, esse número é divisível por 9. Na letra B, você tem um número 9, 2 e 8. 9 mais 2 dá 11. 11 mais 8 dá 19. 19 não é divisível por 9. Então, o número 928 não é divisível por 9. Beleza? Então, galera, é dessa forma que você resolve essa atividade complementar da aula 11 e 12. Beleza? Eu fico por aqui. Até uma próxima solução.